Na aula de hoje, nós faremos um exercício sobre operações com números inteiros. Questão 1. Observe a reta numérica abaixo. Vamos determinar o número correspondente ao ponto H nessa reta. Nessa reta foram representados números inteiros. Do zero para a direita, nós temos os inteiros positivos. Do zero para a esquerda, os inteiros negativos. Representando os valores que estão faltando, nós vamos escrever do zero para a esquerda, 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo, 5 positivo, até o infinito. Do zero para a esquerda, 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo, 5 negativo, também até o infinito. O conjunto dos números inteiros ele é infinito nos dois sentidos. Agora nós podemos perceber que o número correspondente ao ponto H é o número 3 negativo e a resposta correta é a letra B. Questão 2. Responda no caderno. Em quais situações foram usados números inteiros? Nós sabemos que os números inteiros são os números positivos, os números negativos e o zero. Então, observando os valores que aparecem em cada uma dessas figuras, nós vamos perceber que nós temos números inteiros na letra B, na letra C e na letra D. Na letra A, nós temos números fracionários e na letra E, nós temos o número decimal. Esses números não são considerados números inteiros, eles são números racionais. Questão 3. Um pesquisador observou e anotou as temperaturas mínimas registradas em sua cidade durante toda a semana. Vamos analisar os valores que aparecem na tabela e determinar qual é a menor temperatura registrada nessa semana. Para responder essa situação-problema, nós vamos utilizar a reta numérica, onde foram representados os números inteiros. Observando essa reta, nós vamos perceber que a ordem crescente dos números inteiros acontece da esquerda para a direita. Na tabela, nós só temos valores negativos. Então, vamos observar os números negativos que aparecem nessa reta. Sabendo que a ordem crescente acontece da esquerda para a direita, nós vamos perceber que os números negativos, quanto mais se aproximam do zero, maiores eles são. E quanto mais longe do zero estiver o número negativo, menor ele vai ser. Então, nós vamos perceber que o menor número que aparece nessa tabela é o 12 negativo, que é a temperatura registrada na quinta-feira. Então, a resposta correta é a letra C. Questão 4. Num dia muito frio, em Porto Alegre, a temperatura foi de 3 graus Celsius. À noite, a temperatura diminuiu 7 graus Celsius. Em que ponto da reta numérica se encontra a temperatura atingida? Vamos observar essa reta numérica para responder essa questão. A questão nos informa que a temperatura durante o dia era 3 graus e ela foi diminuindo. Diminuiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 graus. A temperatura atingida agora é menos 4 graus Celsius, está representada no ponto A nessa reta. Existe outra maneira de responder essa situação-problema, nós podemos fazer o cálculo. A questão nos informa que a temperatura durante o dia era 3 graus positivo e a temperatura diminuiu 7 graus. Se diminuiu 7, é menos 7. Agora nós temos uma operação com números inteiros para resolver. Nós temos um número positivo e um número negativo. Sempre que os sinais são diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do número maior em módulo. 7 tira 3 é 4, conserva o sinal do maior, 4 negativo. E a resposta correta é a letra A. Temperatura atingida é menos 4 graus Celsius e está representado no ponto A nessa reta numérica. Questão 5. Um mergulhador estava nadando a 6 metros abaixo do nível do mar. Ele desceu 4 metros. A quantos metros de profundidade ele se encontra? Vamos utilizar essa reta numérica para representar as informações dessa situação-problema. O nível do mar vai ser representado pelo zero. Todos os valores que estão abaixo de zero representam profundidade, tá certo? São os números negativos. A questão nos informa que o mergulhador estava a 6 metros abaixo do nível do mar. A localização dele nessa reta é o número negativo, menos 6. E ele desceu 4 metros. Vamos observar o que aconteceu. Desceu 1, 2, 3, 4 metros. Agora ele se encontra
a 10 metros de profundidade e esse número é representado pelo 10 negativo. A resposta correta é a letra C. Existe outra forma também de responder essa questão, nós podemos fazer o cálculo. O mergulhador estava a 6 metros abaixo do nível do mar, ou seja, menos 6, e ele desceu 4 metros. Então, nós vamos representar por menos 4. Agora, nós temos mais uma operação com números inteiros. Dois números inteiros com sinais iguais. A gente sempre soma. Soma e conserva o sinal. 6 mais 4 é 10, 10 negativo. Resposta correta, letra C. Questão 6. A temperatura no freezer era menos 14 graus Celsius. Faltou energia elétrica e a temperatura subiu 20 graus Celsius. A que temperatura se encontra agora o freezer? Vamos utilizar a reta numérica novamente para representar essa situação problema. Agora nós vamos imaginar que essa reta numérica é um termômetro. As temperaturas registradas acima de zero são temperaturas positivas, abaixo de zero, temperaturas negativas. O freezer estava a uma temperatura de 14 graus negativos e a temperatura subiu 20 graus. Acompanhe no termômetro. Subiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 graus. Agora a temperatura é 6 graus positivos. Também podemos fazer o cálculo. Novamente, a temperatura antes era menos 14 graus. Subiu 20 graus, então é mais 20. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 20 tira 14 é 6. O maior número aqui em módulo é positivo. Resultado 6 positivo é a temperatura agora, depois desse aumento. Resposta correta, letra D. Questão 7. José entrou no elevador no quarto andar acima do térreo. O elevador desceu 5 andares e José saiu. Em que andar ele saiu do elevador? Vamos utilizar essa imagem para representar essa situação problema. O zero vai representar o andar térreo. Os andares acima do térreo são representados por números positivos. Abaixo do térreo é o subsolo, são representados por números negativos. José entrou no elevador no quarto andar. E o elevador desceu 5 andares. Vamos contar. Desceu 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer que José saiu no primeiro andar do subsolo, ou seja, primeiro andar abaixo do térreo, tá certo? Também podemos fazer o cálculo. Ele entrou no elevador no quarto andar acima do térreo, é representado pelo 4 positivo. Desceu 5 andares, menos 5. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Resultado final, menos 1. Primeiro andar abaixo do térreo, resposta certa, letra A. Em uma cidade do sudeste do país, o termômetro registrou durante toda a noite uma temperatura de 2 graus abaixo de zero. Sabendo que ao amanhecer a temperatura diminuiu 6 graus, qual temperatura o termômetro estava registrando pela manhã? Vamos utilizar essa reta numérica para entender essa situação problema. Vamos imaginar que essa reta numérica é o termômetro. As temperaturas abaixo de zero são temperaturas negativas. A questão nos informa que durante a noite a temperatura era 2 graus abaixo de zero, 2 graus negativo, e diminuiu 6 graus. Vamos contar. Diminuiu 1, 2, 3, 4, 5, 6 graus. Isso quer dizer que a temperatura depois dessa queda é menos 8, 8 graus abaixo de zero. Também podemos fazer o cálculo para resolver essa situação problema. A temperatura era menos 2 e diminuiu 6, então é menos 6. Sinais iguais a gente soma e conserva o sinal. 2 mais 6 é 8, nesse caso 8 negativo. Resposta correta, letra B. Questão 9. A tabela a seguir mostra as temperaturas registradas em um dia de inverno na cidade de Londres. Temperatura do início do dia era menos 3, no final do dia, menos 10. Qual foi a variação de temperatura? Sempre que nós vamos calcular a variação de temperatura, nós vamos calcular a diferença entre a temperatura final e a inicial. A diferença é a subtração. A temperatura final é menos 10, a temperatura inicial é menos 3. Então, vai ficar menos 10 menos menos 3. Vamos resolver. Repete o menos 10.
Sempre que nós temos um sinal negativo antes do parênteses, nós vamos fazer um jogo de sinal. Esse sinal negativo vai mudar o sinal do número que está dentro do parênteses, ou seja, nós vamos escrever o oposto desse número. O oposto de menos 3 é mais 3. Agora nós temos sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior. Resultado final, menos 7. Agora, observando na reta numérica, nós também podemos encontrar a mesma resposta. Observe que a temperatura era menos 3 e agora é menos 10. Vamos observar o que foi que aconteceu. Essa temperatura ela aumentou ou diminuiu? Observando nessa reta numérica, nós vamos perceber que a temperatura diminuiu. Diminuiu quantos graus? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós vamos encontrar a mesma resposta. Então, nós podemos fazer o cálculo ou utilizar a reta numérica para responder essa situação problema. Resposta final, a temperatura baixou 7 graus. Essa foi a variação de temperatura. Letra A. Questão 10. Maria entrou no elevador no 6º andar acima do térreo e desceu no 1º andar do subsolo. Qual foi o deslocamento desse elevador? Vamos utilizar essa imagem para representar essa situação problema. Ela estava no 6º andar acima do térreo e desceu no 1º andar do subsolo, ou seja, lá no menos 1. Observando no desenho, nós vamos calcular qual foi o deslocamento do elevador, ou seja, nós queremos saber se esse elevador subiu ou desceu e quantos andares. Se ela estava lá no 6º andar acima do térreo e desceu no subsolo, quer dizer que o elevador desceu. Quantos andares? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós já temos a resposta. O deslocamento do elevador. Esse elevador desceu 7 andares. Nós também poderemos encontrar o resultado final fazendo um cálculo. Calculando o deslocamento, a gente vai escrever a posição final do elevador menos a posição inicial. A posição final é onde ela desceu do elevador. Ela desceu no 1º andar do subsolo, representado pelo 1 negativo. E a posição inicial é onde ela entrou no elevador. Ela entrou no 6º andar acima do térreo, representado pelo 6 positivo. Nós vamos calcular a diferença. Repete o menos 1. Observe que nós temos um sinal de menos antes do parênteses. Nós vamos escrever o oposto do número que está dentro do parênteses. A gente muda o sinal. Ele é positivo, vai ficar negativo. Sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. Nós vamos encontrar o mesmo resultado, menos 7. Isso quer dizer que esse elevador desceu 7 andares. Questão 11. Numa cidade, a temperatura mais fria do ano foi de menos 5 graus Celsius e a mais quente foi de 35 graus Celsius. Qual é a diferença entre a temperatura mais quente e a mais fria? A diferença é a subtração entre esses dois valores. A temperatura mais quente, 35 graus, menos a temperatura mais fria, que é 5 graus negativo. Agora nós vamos resolver. Vamos repetir o 35 positivo. Observe que nós temos um sinal negativo antes do parênteses. Esse sinal ele vai mudar o sinal do número que está dentro do parênteses. Nós vamos escrever o oposto de menos 5, 5 positivo. Agora nós temos sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. 35 mais 5 é 40, 40 positivo. Essa é a diferença entre essas temperaturas. Nós também podemos analisar e responder essa questão utilizando o desenho. Vamos observar a diferença entre a temperatura mais quente e a mais fria. Saindo do menos 5 graus até chegar lá no 35, quantas unidades nós temos? Observe que nesse termômetro os números foram representados de 5 em 5 unidades. Então, nós vamos contar a partir do menos 5 até chegar no 35. 5 mais 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 unidades. Isso quer dizer que para sair do menos 5 até chegar no 35 positivo, esse termômetro vai ter que subir 40 unidades. Essa é a diferença de temperatura e a resposta correta é a letra D. Questão 12. Luiz estava participando de um campeonato de videogame. Quantos pontos ele fez ao todo? Se na primeira partida ele ganhou 10 pontos, na segunda partida ele perdeu 5 pontos, na terceira partida ele ganhou 20 pontos, na quarta partida ele perdeu 12 pontos.
Vamos montar uma expressão numérica. Na primeira partida ele ganhou 10 pontos, mais 10. Na segunda partida perdeu 5 pontos, menos 5. Na terceira partida ele ganhou 20 pontos, mais 20. Na quarta partida ele perdeu 12 pontos, menos 12. Para resolver essa expressão numérica, nós podemos separar os números positivos dos negativos. Nós sabemos que números com sinais iguais a gente pode somar. Então, 10 mais 20 é 30, 30 positivo. 5 negativo com 12 negativo, os sinais são iguais, a gente soma também. 5 mais 12 é 17, repete o sinal negativo. Agora nós temos sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 30 tira 17 é 13, o maior em módulo é o 30, resultado positivo. Resposta certa, letra D. Questão 13. Calcule o valor da expressão numérica. Em seguida, assinale a alternativa correta. Vamos resolver. 75 menos 21 menos 8 mais 18 menos 19 mais 4. Nós vamos resolver primeiro as operações que estão dentro do parênteses. Repete o 75. Vamos repetir o sinal negativo antes do parênteses. Dentro do parênteses, nós vamos juntar os números que têm sinais iguais. O 21 positivo com o 18 positivo. Vai dar 39 positivo. Menos 8, menos 19 mais 4. Ainda temos operações no parênteses. Vamos continuar. Repete 75 menos. Dentro do parênteses, nós temos 39 positivo e 8 negativo. Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior. 39 menos 8 é 31, 31 positivo, menos 19, mais 4. Continuando, repete 75. O sinal negativo antes do parênteses muda o sinal do número que está dentro do parênteses, vai ficar 31 negativo, menos 19, mais 4. Agora vamos separar os números positivos dos negativos. 75 positivo com 4 positivo é 79 positivo. Agora vamos juntar os negativos. 31 negativo com 19 negativo é 50 negativo. Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior. 79 tira 50 é 29 positivo e a resposta correta é a letra B. Questão 14. O dono de uma microempresa montou uma tabela e representou em um gráfico de barras seus resultados no primeiro semestre do ano. Os números positivos indicam lucro, os negativos prejuízo em milhares de reais. Nesse semestre, a empresa acumulou lucro ou prejuízo? De quanto? Vamos resolver essa situação problema utilizando os valores que aparecem nessa tabela. Vamos entender. Esses valores que aparecem na tabela, eles representam lucro e prejuízo em milhares de reais. Então, quer dizer que em janeiro essa empresa teve um prejuízo de R$ 2.000, em fevereiro um lucro de R$ 7.000, em março prejuízo de R$ 1.000, em abril um lucro de R$ 8.000, em maio prejuízo de R$ 5.000 e em junho um lucro de R$ 2.000. Vamos juntar todos esses valores e resolver essa questão. Menos 2 mais 7, menos 1 mais 8, menos 5 mais 2. Vamos separar os números positivos e negativos. Juntando todos os positivos, 7 mais 8 mais 2 vai dar 17 positivo. Vamos juntar os negativos. Nós sabemos que sinais iguais a gente sempre soma. Menos 2 com menos 1 com menos 5. Vai dar menos 8. Agora nós temos sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior. Aqui nós vamos pegar tudo que essa empresa ganhou e tirar tudo que ela perdeu. 17 menos 8 vai dar 9 positivo. Como esses valores estão representados em milhares de reais, isso quer dizer que a empresa teve um lucro de R$ 9.000 ao final desse semestre. Questão 15. Jonas tem R$ 200 em sua conta bancária. Ele fez sucessivamente as seguintes operações. Retira R$ 70, deposita 120, retira R$ 300 e deposita 150. Vamos calcular o saldo de Jonas ao término dessas operações. Se ele retirou R$ 70, então vai ficar 200, que é o valor que ele tinha inicialmente, menos 70. Deposita 120, ele coloca R$ 120 na conta, mais 120. Retira 300, menos 300. Deposita 150, mais 150. Para encontrar o saldo, que é o resultado, nós vamos separar os positivos dos negativos. Mais 200, mais 120, mais 150. Soma e repete o sinal. Dá 470. Esse aqui é o dinheiro que ele tinha, tá? Agora vamos juntar os negativos. 70 negativo com 300 negativo.
vai dar menos 370. É tudo que ele gastou. Sinal de diferença entre subtrai e conserva o sinal do maior. 470 menos 370 é R$100. Isso quer dizer que depois que ele terminou todas as operações, ainda sobrou R$100 na conta dele. Saldo positivo, resposta correta, letra B. Bons estudos e até a próxima aula.